Sejam todos bem-vindos. Mais uma live. E vamos começar. Sejam bem-vindos, gente. Satisfação estar aqui mais uma vez. Vou dar um oi aqui para algumas pessoas. E vamos lá, vamos começar aqui. Vou dar essa luz aqui. Oficialmente começando, seja bem-vindo a você que está aqui novamente, né? As pessoas que vão chegar ainda, deixar gravado aqui para vocês para depois estarem vendo, tá? Resolvi fazer essa live para falar um pouquinho sobre o evento que teve hoje, né? Que eu fui, a outra imersão. Ontem eu fui numa imersão de finanças, né? Com a nossa amiga Kelly e o seu Antônio, né? Dois amigões maravilhosos que estão muito de conhecimento para nós, tem muito a agregar na nossa vida. E ficamos ali de 9 horas da manhã até as 17 aprendendo sobre finanças, aprendendo sobre desbloqueio emocional, travas que impedem a gente de prosperar, travas que impedem tanto a nossa vida pessoal como também a nossa vida profissional, que reflete nisso, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, eu não vou dar certo, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para aquilo. O problema não é você. O problema simplesmente são travas emocionais que talvez você não identificou ainda, porque infelizmente essas travas elas ficam no nosso subconsciente e para identificar você precisa infelizmente voltar na sua época de infância, analisar o ocorrido e assim fazer algo que a gente chama de ressignificação. É você reviver aquilo, mas colocar um novo significado, porque automaticamente, né, no seu subconsciente você tem um significado para aquilo que foi colocado em você, que foi programado em você. Então você tem que ressignificar. Então reviver o mesmo agora na fase adulta, né, pensar na situação que aconteceu com você e você ressignificar, colocar outro sentido, né, naquilo que te fez mal, naquilo que você lembrou, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda até mesmo profissional, porque muitos dos nossos bloqueios são tão fundos, né, que nós mesmos não percebemos, tá? Para você ter ideia, isso é tão assim louco, né, do nosso cérebro, né, que serve como uma proteção. Então isso foi ocasionado na sua infância, por conta talvez de rejeição, alguma situação com seu pai ou sua mãe que fez isso acontecer e aí o seu cérebro, para te proteger, algo que te deu um susto ou um medo ou um sentimento de angústia. Então nosso cérebro faz isso para nos proteger e ele coloca como um bloqueio, né? É ruim porque isso reflete na nossa fase adulta. Então automaticamente tudo que ocorre, todos esses bloqueios que ocorrem na infância, eles precisavam acontecer, eles foram colocados como proteção para a infância, só que ao mesmo tempo ele é colocado de volta, ele fica, né, ele permanece ali e é prejudicado em situações que quando a gente vira adulto, a gente precisa
ter a situação, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, né? E aí os bloqueios vêm e impedem você de seguir em frente. Né? Por isso que às vezes você fala para si mesmo que eu não vou aprender, eu não consigo aprender nada, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer as coisas que eu quero, né? Mas muitas vezes é por conta disso, por conta desses tipos de bloqueio. E um dos maiores bloqueios que nós temos, que na realidade, se a gente for ver, né, você sabe fazer, você faz inconscientemente, você todo dia, né, você se coloca na situação que eu vou falar agora, mas às vezes você pensa que não é isso. Às vezes você tem um outro sentido, que é o quê? Venda. Então, às vezes você vende todos os dias. Todos nós somos vendedores, que foi o que a gente aprendeu hoje lá nessa imersão. Todo mundo é um vendedor, gente. Todo mundo é um vendedor. Todo mundo é um persuador, tá? Todo mundo consegue persuadir para ter o que quer, ou do marido, ou da esposa, ou do filho, o filho com você. Então ele consegue sim persuadir você para ter o que ele quer, ele consegue sim se vender para ter o que ele quer. Então todo mundo é um vendedor nato, né? Só que fomos ensinados que vendedor realmente, né, é algo que não presta. Que ser vendedor é algo que não vale a pena ser, né? O que vale a pena ser é o quê? Quando a gente é criança, ser um médico, bombeiro, né? Eu quero ser dentista, né? Eu quero ser algo que dê dinheiro, mas ao mesmo tempo você não quer. Quando falam para você, olha, eu tenho uma vaga aqui que vai dar 10 mil reais por mês para você, a única coisa que você precisa fazer é vender. E aí, quando fala vender, quando fala vendedor, né, você se retrai, você se coloca para trás por conta disso, né? Porque foi ensinado para você que isso não é tão bom do que ser um médico, um bombeiro, mas, por incrível que pareça, essas profissões têm que vender também. Olha que doido. Então, é muito louco, né? Você é ensinado de uma forma, mas inconscientemente você vende. Você só não quer que te chamem daquilo, que te chamem de um vendedor, mas naturalmente você é, né? E a gente sempre vai ser. E hoje eu fui fazer essa imersão que se chama O Vendedor de Elite, né? Do Júnior Masterazu, que tá, gente? O nome dele é meio difícil, mas o cara é top dos tops aqui no estado, principalmente, né? Ele vende muito mentorias para empresas que estão com dificuldade de vender. E nós aprendemos muitas coisas com ele que eu separei aqui, tirei algumas fotos para mostrar para vocês. Mostrar não, né? Para falar, para comentar, porque aqui pelo Instagram não vai dar para mostrar, mas pelo menos a gente vai comentar aqui certinho umas fotos do que eu vou falar para você aqui. Deixa eu só entrar aqui. Vamos ver aqui. E uma das coisas que eu quero já começar a falar, que ele falou lá no evento, né, é a questão do atendimento. Muita gente acha que o preço ainda é melhor do que atendimento. E isso é um equívoco muito grande, gente. E olha que doido. Depois que eu percebi que atender as pessoas bem era melhor do que dar o que elas queriam, né? Principalmente quando eu comecei em hortifruti, né? Não, eu comecei primeiro, em padaria, e olha que doido, pela educação da minha mãe, né? Que eu agradeço muito a Dona Divina por isso, né? Por ela ter sempre me ensinado a ser legal com as pessoas, a serem educado, né? Com as pessoas, e isso já veio de berço, já veio da minha educação, né? Por isso que até mesmo foi comentado lá que você saber vender, né, no caso, ou ter um bom atendimento, não é dom, gente. Não é dom. Não vem de genética, não vem de quando você nasce. Isso é adquirido.
né? E eu adquiri isso por conta da minha mãe. Então ela me ensinou a ser educado, ela me ensinou a ser como eu sou hoje com as pessoas, né? Bem alegre, comunicativo, isso veio dela. E eu só fui aperfeiçoando, fazendo cursos, lendo livros, né? Que o atendimento tem que ser o auge para você. E aí, no atendimento, você tendo o melhor atendimento, você praticamente vai ter a melhor venda. É claro que se você não tiver também as melhores técnicas de venda, não adianta também você ser simpático. E isso foi abordado também lá. Não vai acontecer. Você pode ter os melhores atendentes, você pode ser o melhor atendente, você pode ser a melhor pessoa, empático, educado, carismático, mas se você não souber técnicas de vendas, você também não consegue. Né? Então, ao invés, às vezes, costuma, que já aconteceu comigo, né? E hoje eu tive que ouvir isso lá, só de você ser simpático com a pessoa, né? Às vezes você também pode repelir. Por quê? Você entra mais pelo emocional dela, né? Na questão dela conversar, e automaticamente ela só vai pedir o que ela realmente quer de você, né? Igual eu trabalho em farmácia, então se a pessoa quer somente um paracetamol, você vai dar somente um paracetamol com ela, vai se conectar com ela pela sua simpatia, mas praticamente você não vendeu nada. E aí vem o outro ponto de você ser bonzinho, né? Nós aprendemos hoje lá que vendedor bonzinho não vende, não cresce. Vendedor bonzinho não vende o que precisa ser vendido e não cresce, principalmente na vida financeira. Então isso é muito sério, né? Então é algo que a gente precisa estudar também, né? Se você é muito bonzinho, infelizmente, desculpa te falar, mas você não cresce por conta disso, tá? E algo que ele falou muito, né, a respeito do atendimento, é você se analisar, você se colocar quais as ferramentas que você precisa para você chegar a ser esse vendedor expert, a fazer essa venda, né, que você tanto almeja, que você talvez precisa, né, e ser esse vendedor de excelência. Então, tipo assim, você tem que, no caso, fazer perguntas para você, ou até mesmo ajudar o seu local de trabalho a entender o público que você está atendendo. Então, não é somente você ser o vendedor legal, você ser o vendedor expert, você não ser o vendedor bonzinho. Você também precisa ver a estrutura da sua empresa, a estrutura do seu local de trabalho. Outra questão que foi colocado, né? Mesmo que você tenha um patrão de merda, né? Um patrão que não vale nada, né? Você precisa ser fiel a ele. Né? Isso, foi colocado muito a questão da fidelidade. Você nunca colocar os sentimentos mais do que a razão. Porque se você for olhar somente a questão que o seu patrão é ruim, você também não cresce. Porque você precisa, na realidade, os clientes que estão, né, na empresa que você trabalha não são do teu patrão, é seu. Então, automaticamente, é sua responsabilidade maior ainda do que o seu patrão, porque ele está por trás, você está na frente. Então, é a sua responsabilidade você captar esse cliente, é a sua responsabilidade você ter essa junção com o seu cliente, do atendimento de excelência, da simpatia, da empatia, né? E você ver, pesquisar com ele o que ele realmente precisa. Então, isso foi muito falado lá também, tá? E temos também os 10 mandamentos. O que seriam os 10 mandamentos do vendedor de elite que nós aprendemos lá? Cara, é por isso que eu falo, gente, é buscar conhecimento, tá? Uma das questões treinamento é 99% do resultado. Então, o conhecimento é bom, tudo bem, maravilhoso. Só que o conhecimento sem a prática não vale nada. Então, não adianta você estudar, colocar o seu cérebro gordo de conhecimento e você não fazer nada. Então, isso praticamente vai ser a mesma coisa de você estar colocando todo o seu dinheiro pelo ralo. Porque você adquiriu conhecimento, você adquiriu sabedoria e você não pratica. Então, você fica estacionado daquilo ali e você, quando surge outro tipo de conhecimento, você vai atrás porque surgiu. E aí vem a procrastinação, porque você
o que você precisa fazer realmente, que é o treinar mesmo, que é a prática mesmo, você não faz. Então você só quer conhecimento, vai chegar uma hora que você vai se frustrar muito, porque você tem muita obesidade cerebral. E a obesidade cerebral, ela traz isso depois, tá? Ela traz essa frustração por a gente sempre buscar e depois não encontrando resultado na nossa busca, você acaba se frustrando. Então, por isso que é importante você se atentar a isso. Confiança. Você tem que ter confiança. Você tem que saber que você é o melhor, que você é o bonzão naquilo que você faz, que você é um monstro naquilo que você faz, independentemente do que as pessoas acham, tá? Independentemente do que as pessoas acham, tá? Só porque fulano ou ciclano não gostou do seu atendimento, se pergunta, né? Por que fulano e ciclano não gostou do meu atendimento? Né? Por que isso aí, ó, a Vivi colocou aí, ó, conhecimento mais prática gera resultado. Isso exatamente. Conhecimento mais a prática gera o resultado que você quer. Então, se você só tiver ou um ou outro, não vale a pena. Porque se você só praticar e não ter o conhecimento, você também não tem o resultado que você quer. Então, os dois se complementam em uma junção de um só, para você ter realmente aquilo que você precisa e aquilo que você quer. E aí você vai administrando ao longo do tempo, você praticou muito, beleza, agora, beleza, eu errei isso aqui. O que eu errei? Agora eu vou buscar conhecimento para consertar os erros. Porque errar é humano, errar é bom, então isso é um ponto positivo da questão do erro, porque quanto mais você erra, depois mais você vai acertar. Porque ao longo do caminho você vai errando e vai consertando os seus erros, vai se aprimorando, né, para você chegar no resultado devido, tá? Então você precisa dessa confiança em você. Não é olhar o que as pessoas falam, é você se desenvolver e usar o que elas falam para você se perguntar se realmente isso está acontecendo com você, tá? Porque muitos, infelizmente, gente, vão falar mal de você, não é porque você tá errando. Muitos vão falar mal de você porque simplesmente você está sendo melhor que eles. Então, às vezes, a gente pensa assim que, poxa, não gostou do meu atendimento e tal. Aí você coloca para você, você já pensa, poxa, eu não sirvo para isso. Será mesmo? Né? E outra, você está pedindo opinião com as pessoas certas? Porque muitas vezes você vai pedir opinião para aquele amigo seu que está na sarjeta, aquele amigo que não quer crescimento, aquele amigo que não lê nenhum livro. Aí você vai ali e fala com ele, olha, eu estou fazendo um curso tal, já comecei a prática, queria ver com você o que você acha da minha prática. Aí você vai mostrar a prática para ele. Olha, não ficou bom não. Aí o que você quer? Aí fora isso, tem pessoas ainda que ao invés de perguntar um só, pergunta vários. Do mesmo ciclo de amigos, que não quer crescer, que não quer ganhar mais, que não tem ambição, tá? Que ambição é diferente de ganância, isso foi colocado lá hoje. Ambição é boa, ganância que é ruim. Ganância é aquela pessoa que faz de tudo para passar por cima de você para ter o que quer. Ambição não. Ambição é algo que você sonha, que você adquire, que você quer adquirir, né? Mas você não precisa passar por cima de ninguém. Você vai adquirir com seus próprios esforços, com seu próprio estudo, com seu próprio conhecimento, que vai depois gerar sabedoria e automaticamente você vai ter o resultado que você quer, tá? Nossos problemas pessoais não contagiam as vendas. Exatamente. E isso eu já vi na realidade, tá? De pessoas trazerem para dentro do trabalho, né, os problemas pessoais. Muita gente, ao longo do tempo que eu passei, né, em algumas empresas, muita gente me perguntava assim, Renato, por que você sorri todo dia? Todo dia que eu chego aqui você está sorrindo. Você não tem problema, não? E eu já tinha entendido algumas vezes, eu sempre fui dessa forma, gente, de para cima, de gostar de conversar e tal. Eu não sei, eu acho que eu acho que de tanto eu praticar isso, eu acho que virou um hábito, né? Mesmo que eu tenha problemas dentro da minha casa, comigo, né? Fora do meu local de trabalho, eu não consigo levar ele para dentro do local de trabalho. Então, quando eu chego lá, eu mudo completamente o meu ambiente. Então, eu respiro fundo, peço ajuda a Deus. Então, se você acredita em Deus,
é um exercício maravilhoso. Respira, né? E entra. Aqui é outro lugar. Aqui é outro ambiente. Aqui não é o meu problema. Né? Meu problema está lá fora. E eu vou conseguir resolver. Aí volta no número 2 que eu falei. Seja confiante. Porque se você não confiar, né? Se você não tiver algo para se agarrar, você cai. Então, seja confiante e bola para frente. O seu problema vai se resolver. Creia que seu problema vai ser resolvido. Não coloque isso dentro do seu trabalho, do seu ambiente ali, porque vai ser pior. Que além de você não ter resolvido o seu problema lá fora, você vai trazer ele para dentro do seu local de trabalho ou a sua empresa, onde você tem, e vai fazer uma bola de neve ali, vai destruir tudo. E aí, ao invés de ficar ruim somente o de lá de fora, vai ficar ruim também o ambiente que você está inserido também. Então, isso não é bom, tá? Temos lealdade a quem nos deu uma oportunidade. Então, esse é o quarto. Ter a lealdade a quem te deu a oportunidade. Eu agradeço muito até hoje, né, por todas as oportunidades que eu tive, que eu estou tendo. Muita coisa está vindo maravilhosamente bem. Então, são projetos novos. E isso é a gratidão. Você tem que também colocar isso em prática. Você ser grato por todas as oportunidades que estão vindo à sua mão. E você já almejar, Renato, mas não está acontecendo isso comigo, está acontecendo com você, mas comigo não. Beleza, mas agradeça a si mesmo porque vai acontecer. Agradeça as oportunidades que você vai ter futuramente. Porque vai vir, gente. Vai vir oportunidades. Mesmo que às vezes a gente pensa que não está tendo nenhuma oportunidade no momento, mas vai chegar. Aí vai ser a sua escolha, a sua responsabilidade, que realmente você que vai achar essa oportunidade. Ou então, corra atrás delas. Você que faz a oportunidade na realidade. Não é você também esperar de braços cruzados a oportunidade vir até você. Você, com o movimento que você faz, das suas ações do dia a dia, como é que é o seu dia a dia, né? Prioriza as principais coisas, o que você precisa fazer realmente nisso. Todos os dias você fazendo, você tendo ação, vai gerar uma reação. Qual é essa reação? Oportunidades vão chegar por conta das suas ações. Agora, se você não tem ação, você não lê um livro, você não gosta de estudar, você não quer aprender, né? Você sabe que eu não sei vender, mas também não procura saber o que é vender. Você vê o seu vizinho tendo uma vida maravilhosa, né? O seu colega de trabalho tendo uma vida lá fora, 2, 3 empregos e vivendo uma vida maravilhosa. Você também não quer buscar uma renda extra, tá? Como que você quer? Você quer o quê, na realidade? O que você realmente almeja para a sua vida? Você quer realmente uma vida de excelência, uma qualidade de vida, ou você quer ficar na escassez mesmo, na miséria mesmo? Ah, minha vida que tá boa, esse salário meu de CLT tá ótimo, olha. Então você vai trabalhar a sua vida toda somente para pagar boleto? Que foi colocado lá pra gente também hoje. Vai ficar nessa cena de sempre querer só pagar boleto e pronto, acabou? Sendo que você tem muito mais a acrescentar? Né? Então, pensar sobre isso. Vender uma vez, até nossa avó vende. Nós vendemos sempre. Exatamente. Não é você se importar tanto com o seu cliente, que ao mesmo tempo que você adquire técnicas e você começa a vender, é você também saber prender esse cliente. É você ter empatia nessa questão de você colocar para esse seu cliente de que você sempre vai estar ali para ele. Né? E que ele vai comprar com você outras vezes também. Não é simplesmente a pessoa chegar no balcão, você oferecer lá o que tem a oferecer, questão de o que você ganha de comissão, produtos que você ganha, e você não oferecer outros tipos de produtos, seu serviço, por exemplo, de atendimento de excelência, né? Você, é isso aqui e tal, olha, nós temos isso aqui também, vitamina que não sei o que e tal, você oferece para o seu cliente. Automaticamente você não tem uma empatia com ele, você não sabe conversar com ele, você não faz perguntas para saber se realmente talvez ele não está precisando de muito mais coisas do que ele precisa, né? Porque muitas vezes a pessoa vai até você precisando de uma coisa, mas na realidade ela precisa de muito mais. É porque ela não sabe
E para você saber, você tem que fazer perguntas. Como que você vai saber sem fazer perguntas? Então, é você vender sempre. Você vender sempre é você saber desses detalhes também. Que foi colocado lá na nossa imersão hoje lá, que eu achei muito bacana essa colocação, que vendedor, que é vendedor mesmo, vende todo dia, sem pensar, né, em vender só uma vez para o cliente. Vende todo dia e ainda para o mesmo cliente, tá? É você fazer um círculo ali, um alinhamento, aonde aquele seu cliente que comprou pela primeira vez, ele vai comprar outras vezes, ele tem que comprar outras vezes com você. Então pesquise e se atente a isso também, que você será um vendedor de altíssima qualidade, um vendedor de elite, que eles falam, tá? E qualquer um pode fazer meu trabalho, mas ninguém faz como eu. Essa frase foi muito legal, porque muitas pessoas, né, até mesmo, tem aquela frase, né? As pessoas não são insubstituíveis, né? Beleza, elas não são insubstituíveis na empresa. Não, elas não são... Isso, exatamente. Elas não são insubstituíveis. Mas você pode ter certeza, a partir do momento que você coloca isso tudo para agregar na sua vida, você pode ter certeza. Você é substituível, mas nunca ninguém será igual a você naquilo que você faz na empresa. Então, foi até colocado que tem pessoas que o palestrante até colocou que ele já viu pessoas saírem da empresa, né, e a empresa quebrar só por conta que essa pessoa saiu da empresa. Então, pessoas, beleza, isso é a realidade, não são insubstituíveis, mas ninguém é igual a você. Então é isso que você também tem. Isso também faz parte do terceiro ponto, do segundo ponto, de ser confiante. Então ninguém é igual a você. Você não é insubstituível? Beleza. Alguém pode tirar você, demitir você e colocar outro no lugar. Mas talvez não faça o mesmo trabalho que você. Só se caso você, infelizmente, não gostava da empresa ou você não quer mesmo atendimento com as pessoas, então você se fez um profissional ruim, né? Então, infelizmente, você vai ter que ser substituído mesmo, tá? Número 6. Qualquer um pode fazer meu trabalho. O que eu falei agora, né? Que foi essa, mas ninguém faz como eu. Então, ninguém é insubstituível, mas ninguém faz igual você faz. Número 7. Precisamos de metas e vivemos por elas, tanto as pessoais e as profissionais. Gente, isso de meta pessoal e profissional, eu aprendi isso, estou aprendendo ainda, tá? Porque não é fácil, porque a vida toda você é ensinado que você não precisa de metas, você não precisa escrever seus objetivos, que tá tudo bem, que você tem que estudar, que você tem que trabalhar mesmo, que daqui 60 anos, 65 anos você vai se aposentar, sua vida vai ficar maravilhosa, com um salário mínimo, entendeu? É isso que a gente é ensinado, é isso que você foi programado, mas isso não é verdade. Essa não é a realidade. Por isso que para você ir além, né, da vida que você está hoje, você precisa de ter metas, você precisa de ter objetivos, os alvos que você vai alcançar, e você precisa escrever isso real mesmo, colocar na parede, né, que isso aqui que eu quero, meta por meta, objetivo por objetivo, né, fazer o quadro dos sonhos. Muita gente, cara, depois que eu fiquei sabendo dessa questão do quadro dos sonhos, gente, até hoje eu faço o meu quadro dos sonhos. Eu tenho o meu quadro dos sonhos, né? Meio rabiscadinho de desenho, né? Eu tenho até que aumentar ele para colocar coisas coloridas, porque seu cérebro ama. A gente é atraído pela questão visual. Então, você colocar a casa que você quer, vai na internet, imprime a casa que você quer, o carro que você quer, né? Quanto que você quer estar na sua conta. Isso é visual, é automático. Quanto mais você visualiza isso, mais você vai se aproximar. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui para você que é real. Então, todo mundo aqui que está no Instagram, né? Não sei se você já percebeu. Cada vez que você, igual por exemplo, apareceu uma imagem de uma empresa, essa empresa colocou uma imagem de uma casa super luxuosa e tal. E aí o que você fez? Você foi lá e curtiu essa casa. O que vai acontecer? O algoritmo do Instagram todo dia
vai pegar imagens de casa luxuosa e vai colocar para você. Todo dia, todo dia, todo dia. Se você clicou e curtiu um restaurante, você viu uma foto de uma comida maravilhosa num restaurante chique, ou até mesmo num restaurante, vamos dizer assim, com preços mais acessíveis, todos os dias o algoritmo vai te mandar restaurantes mais acessíveis para o seu Instagram, como também vai te mandar restaurantes, comidas típicas ou comidas caríssimas para o seu Instagram, porque você só curtiu. Olha que doido! A mesma coisa é o seu cérebro. Quanto mais você vê o seu quadro dos sonhos, a sua casa dos sonhos, o seu carro dos sonhos, a quantia que você quer, a família que você quer, né? Eu coloquei lá, né, a minha família, quantos filhos que eu tenho, né, que eu vou ter, em nome de Jesus. Eu coloquei a casa do meu sonho, a casa que eu quero, o local que eu quero, a minha casa, que você tem que ser específico nisso, tá? E aí, você tem isso, você vai fazer suas metas. O que eu preciso fazer para alcançar isso? E você vai visualizar todos os dias que você chegar, você vai visualizar aquilo ali. É impossível não acontecer. Por quê? Você vai visualizar todo dia, então o seu cérebro precisa de visualização. Segundo, você vai fazer as metas. Quais as coisas, a sua rotina diária que você precisa fazer para você chegar a tal ponto? Né? Coloca coisas curtas, né? E vai, como é que eu vou dizer? Vai aprimorando ali, vai destacando. Isso aqui eu fiz, isso aqui eu não fiz, eu tenho que fazer. Vai colocando, faça a sua agenda. Nós aprendemos ontem na imersão de finanças, você precisa ter uma agenda. Nós precisamos ter uma agenda. Aqui, ó, eu tenho a minha aqui. Essa daqui é a agenda, né, que a gente até adquiriu lá. Que é um planner, né, do pior ano. Talvez para vocês aí tá ao contrário, não sei se tá ao contrário ou se tá o normal. Aqui tá dizendo pior ano da sua vida, tá? E muita gente me perguntou, até mesmo no meu trabalho, Renato, que é isso de pior ano da sua vida? Então, gente, pior ano é um projeto do Pablo Marçal, né, um curso aonde você fica um ano inteiro colocando pressão em você mesmo para você avançar. Então, ao invés de você avançar somente um ano, esse ano, esses 12 meses, é separado esses 12 meses, você vai fazer coisas que você automaticamente vão somar 10 anos de coisas feitas, né? De metas feitas, rotina feita, né? Então aqui a gente tem um planner onde a gente anota tudo, né? Quais as nossas prioridades do dia, tarefas diárias, as refeições que eu vou comer durante o dia, os gastos que eu vou ter do dia, os ganhos que eu vou ter do dia, tudo eu anoto aqui. Eu vou anotar aqui. E eu vou fazer pressão em mim para isso acontecer. Então, eu já fiz pressão, já coloquei questão do meu curso, né, para me terminar o mais rápido possível, para fazer a primeira mentoria. Já temos data da primeira mentoria, tá? Só não vou divulgar aqui porque é segredinho, tá? Mais para frente a gente vai fazer isso, porque o grupo que eu participo, a gente está fazendo um projeto muito bacana entre nós. Mas futuramente, alguns meses depois, eu anuncio aqui. Mas por enquanto, não, tá? Coisa boa. É coisa boa, tá? Isso eu admito para vocês. E é isso, gente. Você fazendo isso é nítido. E você tendo a rotina todos os dias, você acompanhando todos os dias, tá? É nítido, você vai fazer. Né? Então, eu tô voltando com as lives. Ontem eu fiz live, hoje eu fiz live. Em nome de Deus, amanhã eu vou fazer live. Tô querendo fazer live todos os dias. Tá, para cumprir isso, para esse esforço que eu estou fazendo, para essa pressão vir para cima de mim mesmo, tá? Porque é colocado que quanto mais pressão você dá, aí muita gente fala assim: eu não ajo com pressão. Será mesmo? Eu não consigo, Renato. Se eu ficar num ambiente que tenha muita pressão, eu saio. Será que você sai realmente? Você sairia realmente se fosse para melhorar a vida do seu filho? Você sairia realmente se fosse para dar uma vida melhor para você ter o que você quer? Será que realmente você não iria aguentar uma pressão dessa? Uma pressão para você crescer, sendo que lá no final você vai saber que você vai ter tudo que você deseja?
Porque essa conversinha de Deus vai fazer por mim, isso é mentira. Porque ele já fez. Isso é algo que você colocou na sua cabeça, tá? Isso é algo que você colocou na sua cabeça que não existe. Isso aí é um mundo ideal. Mas o mundo real é outra coisa, tá? O mundo real, Deus já fez tudo no mundo real. Tudo. Não tem nada mais para Deus fazer. Tudo. Deus já fez tudo o que tinha que ter feito por você. Entregou seu próprio filho, te deu riqueza, você é rico. É porque, infelizmente, o sistema que a gente tem hoje está falando para você que você não é. Somente isso. Mas Deus fala que é. E aí quem você vai acreditar? Você vai acreditar no sistema ou você vai acreditar no Criador? Não sei se você acredita, né? Mas isso a lei é um jogo, né, da vida. Já está proclamado, já está colocado já. Se você acreditar ou não, é para todo mundo. Para você ter ideia, é tão doido que até mesmo aqueles que não acreditam em Deus acreditam que tem tanto potencial que acontece com ele. Ficam ricos. Tem muitos milionários que não acreditam em Deus, gente. Tem muitos. Mas isso para todos. Como a Bíblia fala, Deus está aqui para os ímpios e para os justos. Então ele está aqui até mesmo, ele fez isso aqui até mesmo para quem não acredita. Gente, o avião. Ele fez isso aqui até mesmo para quem não acredita nele. E aí, quem não acredita nele, está crescendo, está mudando de vida, né? Porque entendeu o jogo da vida, de que você precisa trabalhar, que você precisa ter conhecimento, que você precisa ter mais prática do que conhecimento, né? Você precisa ter menos cérebro gordo de conhecimento do que prática. A prática tem que ser maior. Para você ter ideia, 1 hora de estudo é 20 horas praticada. E são estudos, não sou eu, Renato, que está falando, você tirou isso da onde? Né? São estudos, se não me engano, até mesmo tem artigos científicos da Europa, tem dos Estados Unidos também, que fala sobre isso também. Né? Isso é descrito também na PNL. 1 hora de estudo é 20 horas de prática. Então, você tem que praticar. E aí, os que não acreditam em Deus, estão fazendo de tudo. Aí você fica assim, nossa, por que eles prosperem e eu não? Simples, eles trabalham e você não. Simples assim. Não é que Deus está abençoando mais eles do que você. As mesmas coisas Deus fez para eles e fez para você também. Só que nós temos uma diferença muito grande. Que é o quê? Nós acreditamos no Criador. Que é o fundamental. E os outros não acreditam. Né? Acreditam muitas vezes quando passa um perrengue mesmo, aí vão acreditar. E isso é bom, né? Porque Deus quer que acredita nele, né? E olha que legal, Vivi. Às vezes quem não tem fé em Deus alcança a riqueza porque eles seguem os princípios de Jesus e nem sabem. Exatamente. Isso mesmo. Eles seguem os princípios e eles nem sabem. Honra a família. Muitos deles não acreditam em Deus, mas honra a família. Né? São justos. Aqui está o que encontrei na web. A outra. São justos para outras coisas, né? Ajuda o próximo também. Gente, é isso, tá? Então, fazer mesmo a questão toda de... o que eu falei, né? Tudo foi feito já, tudo já foi planejado, tudo foi colocado para você fazer. É só você pegar posse, é só você pegar para você mesmo e a gente ter a ação, tá? Número 8, não controlamos resultados, controlamos atividades, que é o que a gente acabou de falar, é a prática. Quanto mais atividades a gente tem no nosso dia a dia, né, que a gente vai fazendo e vai riscando, né, a sua rotina é o que vai fazer o seu movimento acontecer todos os dias. Então, se você tiver uma rotina, os hábitos certos, estudar os hábitos certos, correr atrás dos hábitos certos para a sua vida, automaticamente você vai crescer. Agora, se você senta, não tira a bunda da cadeira, né, e fica esperando sentado com os braços cruzados,
Ah, eu quero emagrecer, mas você não busca conhecimento de como que você pode emagrecer, você não quer fazer regime, você não quer fazer exercício físico e ainda assim procura outros tipos de meio que, por eu trabalhar em farmácia há 10 anos, eu sei do que eu estou falando, que é o quê? As benditas injeção, as injetáveis, né, de insulinas, que é o que mais está rolando hoje, né? Você, ai, nossa, fulano de tal tá tomando não sei o que, vamos tomar, vou tomar também. Nossa, perdeu tantos quilos, menina. Pois é. Aí você quer o fácil, não quer o difícil. Aí depois você vai no fácil, também não dá certo, você gasta um dinheirão danado, porque só para você ter ideia, cada injeção dessa é mais de R$ 500, tá? Só para você ter ideia do quanto que você vai gastar. Aí você pensa, R$ 500, pensa comigo, você gasta R$ 500 e nem dura um mês, tá, gente? Nem dura um mês. Você gasta R$ 500 numa injeção, que pode diminuir seu peso, mas automaticamente você não quer fazer exercício, onde você vai gastar R$ 100 na academia. Você não quer gastar um nutricionista para fazer todo um acompanhamento nutricional com você, que você vai gastar uns R$ 200. Até aí você gastou somente R$ 300. Aí esse é o difícil. Aí o fácil é mais caro ainda que o difícil e você quer ir no fácil. Mesmo assim, eu quero tentar, eu quero gastar, quero tirar R$ 500 do meu bolso para emagrecer. Ao invés de fazer o simples, que é mais barato. Só que qual que é a diferença? O simples é a longo prazo, que você vai ver o resultado. Mas quando você começa a ver o resultado, o seu cérebro interliga isso como uma coisa boa, manda para você citocina, dopamina, que são os hormônios da felicidade, né? O hormônio de motivação, os hormônios de motivação, e aí você vai automaticamente fazendo e vai virando um hábito. E depois você não consegue mais parar. E aí vai chegar um ano e você vai fazer a sua prova, né? De como você começou, quando você terminou em um ano, e você vai ver que valeu muito a pena, né? E eu vou voltar, tá, gente, a mostrar os meus exercícios físicos de manhã que eu fazia antes, né? Agora eu tô bem melhor para fazer isso, né? Parar com as desculpinhas, vitimismo, que a gente às vezes é muito vitimista, a gente dá desculpa para tudo e não faz o que precisa ser feito, tá? Então, bola para frente, você também precisa fazer dessa forma, tá? 9. Não diminuímos nossas despesas, aumentamos as nossas vendas. Exatamente. Não diminui despesa, aumenta a sua venda, tá? Você tem uma vida que você quer, que vale praticamente todo mês, você gasta quase R$ 2.000, e o que você está fazendo, o que você está ganhando não está dando para pagar a sua vida, que te dá um conforto. Procura outras maneiras, para de reclamar. Eu vejo isso muito, né? Às vezes eu vejo pessoas reclamando e tal, ai, nossa, como tá difícil, ai, meu Deus, nossa, só esse salário não dá para pagar as coisas, nossa, eu fui no supermercado, misericórdia, olha o preço do arroz, olha o preço do feijão, olha o preço não sei o que, blá, blá, blá. E aí você só fica reclamando. Teve um dia que eu peguei uma pessoa, a pessoa fez isso comigo, eu falei assim, tá, mas o que você vai fazer para mudar? Aí a pessoa, não tem como mudar. Eu falei assim, tem como mudar. Tô falando pra você que tem, que eu tô fazendo. Se não tivesse, eu não estaria fazendo. Tem como mudar. Você quer saber como mudar? Aí a pessoa, como que você faz? Eu falei assim, olha, você vai procurar meios pra ter renda extra. Ai, Renato, mas eu não sei o que, eu trabalho assim, não sei o que. Eu falei assim, então, mas se vira. Você tem condições. Você tem. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. As mesmas capacidades que Deus colocou em mim, colocou em você. Tá? Nós somos diferentes? Somos. Tá? Somos diferentes. Ninguém é igual, tá, gente? Esse papinho de todo mundo somos iguais aos olhos do Senhor é uma mentira. Tá? Se você fosse igual, Deus não teria feito você. Deus teria feito um só Adão, né, ou Eva, e pronto, acabou. Você é diferente, por isso que ele te fez. Ele não te fez igual. Tá? Então tira isso da sua cabeça. Primeira coisa. Segundo, vou buscar ferramentas para eu ter outros tipos de renda. Para eu não sair da vida que eu gosto, que vale praticamente quase R$ 2.000. Se você faz uma vida dessa, se você está numa vida dessa, né? Ah, Renato, os meus gastos dá isso mesmo, uns R$ 2.000, uns R$ 1.500, R$ 2.000. Beleza.
procura outras atividades para fazer, para você ter mais renda e você procurar aumentar isso, para você continuar tendo esse prazer de ter essa vida que você tá. Simples, tá? É simples falar, eu sei, tá? Que eu mesmo falo de mim. Não é fácil, mas depois que você começa a estudar meios, é muito bom, gente. É muito bom, porque você vai ver, assim, poxa, eu estou estudando isso, eu estou terminando os meus estudos e eu vou ganhar tanto depois que eu terminar. Faz isso, começa a analisar. Ah, se eu fizer esse curso aqui, eu já posso começar a atender e não sei o que e tal, e bola pra frente, né? Ó, um exemplo, gente, a Vivi tá aqui, né? A Vivi trabalha na área da saúde e ainda agora entrou na área de óleos essenciais, né? Que é o quê? É renda extra também. E é maravilhoso, tá? Fora que você ajuda pessoas, eu amo também essa área. Ajuda pessoas a se encontrar, a você fazer prevenções na saúde, tá? Porque você não vai fazer tratamento quando a doença chega. Você já tem que começar tipos de prevenções para ela não chegar, tá? Esse que é o correto. O erro das pessoas hoje é ter consciência de procurar somente tipos de tratamento quando a doença chega. Não é isso, gente. Tá? É você ir atrás, correr atrás de ferramentas para você não ficar doente. É isso que você tem que fazer. Por que você vai esperar a doença chegar na sua porta, bater na sua porta, meu Deus? Para você procurar um plano de saúde, por exemplo? Né? Por que não fazer atividades para você ter condições de pagar um plano de saúde, para você preservar a sua saúde, para quando a doença chegar você já está ali certinho? Tá? Então você tem que se perguntar: o que eu preciso fazer para que isso não aconteça comigo? Você já tem que ter o seu plano, tá? Não é questão de plano A, plano B não, tá, gente? É você fazer e pronto, acabou. Tá? E é isso. Ó, não diminuímos nossas despesas que eu falei agora, tá? Temos entusiasmo, disciplina e vendemos com técnica. Adquirir técnica, conhecimento, mas praticar ao mesmo tempo. Não se colocar cérebro, né, grande, né, que é a obesidade cerebral, que não vale de nada. Você adquiriu esse conhecimento? Beleza. Bora praticar. E pratica até você ser bom. E eu tenho certeza que isso é notável, você vai ser bom. Não tem nem o que falar. Tá bom? Já falei também, o cliente nunca é da empresa, então todos os clientes seus é seus. Mesmo que você esteja numa empresa, o cliente não é do seu chefe, o cliente é seu, tá? Então, e principalmente, gente, pensa em empreender. Pensa em empreender. Igual eu tô saindo da minha empresa, né? Nem sei se a minha família vai ver esse vídeo aqui, eles nem sabem. Mas eu não preciso da aprovação de ninguém para saber o que eu preciso para minha vida. Eu não preciso da aprovação dos outros para saber o que eu realmente preciso fazer. E muitas vezes você está aí pensando: nossa, se eu sair, o que os outros vão pensar? Mas você está num local onde você parou de crescer, você está estagnado e mesmo assim você não procura outro tipo de ferramentas para você se desenvolver. Será que mesmo vale a pena? Será? É difícil. Eu enfrentei essa questão de, igual eu tenho muitos anos em CLT, então não é da noite pro dia que a gente começa essa mentalidade: ai, que maravilha, eu vou empreender, olha que legal, vou sair, vou pedir conta. Não, gente, não é isso. Não é assim que se faz. É você analisar todos os processos, procurar já aonde você vai ter renda, porque não adianta você sair logo de um local aonde você não vai ter renda depois. E aí, como é que você vai fazer? Os boletos chegam, meu filho. Toda semana vai ter alguma coisa para você pagar, né? Se você tem uma vida normal, né? Tem telefone, aluguel, energia, internet. Então, você tem que pensar em primeiro, né, quais os meios. Tá, eu não quero mais ficar nessa empresa. Beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar outros meios para adquirir outro tipo de renda. Então, beleza, você procurou, achou? Ótimo. Então, aí você pode sair do seu emprego. E, fora isso, não só um, tá?
Porque muita gente cai no erro de ter somente uma fonte de renda, que eu aprendi e estou aprendendo na prática, né, como visualizando, estudando, como que isso é escravizante para você. É escravizante que eu falo. Nem sei se existe essa palavra, mas eu estou falando do mesmo jeito. Por quê? Você tendo uma fonte só de renda, você fica tão preso que você vira escravo dela. Se você só tiver uma. A partir do momento que você tem mais de uma fonte de renda, essa aqui, você está pouco se lixando para ela. Você continua, você pode até continuar, mas você sabe, se acontecer algum erro aqui, você tem mais 3 para te segurar. E é o que muitos não pensaram, principalmente na pandemia. Quantos na pandemia, quando deu tudo, fechou tudo, colocou todo mundo para dentro de casa, não tiveram medo de perder seu emprego? Que só tinha um emprego. E outros estavam rindo à toa, com um sorriso assim, ó. Por quê? Tinha dinheiro no banco, mas não é na poupança, tá? Que poupança é uma merda, então esquece de poupança. Mas tinha dinheiro no banco em tipos de investimento, como LCI, CDI, Tesouro Direto, que são esses rendimentos que são mais valorosos, que te dá praticamente mais de 0,5% ao mês, tá? Porque a poupança está dando 0,5%. Esse tipo de investimento aí já é outro assunto, tá? Que eu não quero entrar, mas esses outros tipos de investimento dá quase 1% ao mês com tudo que você coloca lá de renda, tá? Então, é você procurar os meios. Você lembra o que eu falei? Né? Você sempre está preparado para o que vem. Não quer dizer que é o plano B, mas é aonde você fez você fazer um ecossistema aonde você fica blindado por situações adversas que podem vir a ocorrer futuramente. Então, isso é muito importante, tá? E apertou aqui. E é isso, gente. Deixa eu ver mais aqui. Tem os erros, tem mais coisas aqui que dá pra falar muita coisa, mas eu quis falar mais dos 10 mandamentos do vendedor, tá? Eu quero fazer também, amanhã talvez a gente vai falar sobre os 12 erros fatais na hora de vender, tá? Que eu aprendi, eu achei muito interessante as falas do nosso palestrante lá hoje, e eu quero transmitir isso para você também. Então, se você quiser aproveitar sobre isso, tá? Se tiver alguém aqui que tem alguma dúvida, pode mandar aí também, tá bom? Ou quiser falar alguma coisa. Ei, Lídia, tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga, saudade de você, tá? Ontem nem deu pra a gente conversar muito, né? Quando foi uma live muito rápida, gente, né? Que eu tô começando novamente, perdendo mais a vergonha. Aí muita gente vai falar assim, Renato, você não tem vergonha não, você é bem assim e tal. Assim, gente, dá um friozinho na barriga quando a gente tá fazendo live, verdade, dá um friozinho, dá uma coisa assim, né? É uma coisa boa, mas às vezes a gente fica naquela insegurança, né? Do que falar e tal, mas é aquela questão que eu coloquei no início. Você não precisa da aprovação de ninguém para você fazer o que precisa ser feito. Você não precisa da opinião de ninguém para você fazer as coisas, tá? Não busca opinião de ninguém. Até que busque, sabe quem você pode buscar opinião? De quem realmente quer crescer. E quem realmente não vê você abaixo dela, tá? Porque você precisa ver quem realmente você tá falando as coisas. Com quem você está andando? Me corrija se eu estiver errado, tá? Aquela frase, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, se você anda com pessoas medíocres, você vai ser medíocre. Se você anda com pessoas fofoqueiras, você vai ser fofoqueiro. Se você anda com pessoas que não pensam em riqueza, que não pensam em dar uma vida melhor para sua família, que pensa que aquilo ali, aquele salário mínimo, por exemplo, tá ótimo, aquela vidinha ali só de casa, trabalho, trabalho, casa, você também vai ser igual. O seu ambiente faz você. Você pensa que não, mas é a verdade. E isso é científico, tá? Não tô falando balela aqui. Tô falando de artigos científicos. Eu vou começar, gente, a pegar esses artigos e a colocar aqui para vocês verem o quanto é sério
a questão do nosso cérebro, o quanto é sério a influência do meio que a gente está, que influencia você. Que às vezes você fala assim, poxa, nada dá certo, igual eu falei, muita gente pensa isso, nada dá certo comigo, eu não consigo fazer nada, eu não presto para nada, eu nunca vou ser rico e não sei o quê. Qual meio você está vivendo? E eu digo isso em todos os meios, todos. Talvez aqui vai dar até uma polêmica, mas eu vou falar, seu meio de amizade no seu trabalho vai influenciar você, seu meio dentro da sua igreja vai influenciar você, infelizmente. Se você pode perceber, tanto no seu trabalho, se você estiver numa empresa onde os caras, as mulheres, os homens são top de linha, tudo bem arrumado, fala somente coisas de crescimento. Você viu aquele livro ali? Nossa, aquele livro foi fantástico que eu li. Fulano de tal, assim assado, o autor. Ele fala disso. Não. Você acha que vai acontecer o que com você? Meu filho, daqui a pouco, um mês que você estiver nessa empresa, você começa a ler livro, você começa a se vestir igual as pessoas também, tá? Mesma coisa. Igreja, mesma coisa. Você tá no meio ali. Aí o pessoal tá falando de Deus, normal, tal. Mas ninguém fala de crescimento, porque Deus é crescimento, gente. Ele não fez isso aqui por acaso. Ele fez isso aqui para você reinar. Por isso que eu bato a tecla tanto de Gênesis 26, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30, aonde diz que domine sobre os pássaros, domine sobre o céu, sobre a terra e tudo que há nele. E multipliquem-se. Deus não falou isso para você à toa, meu filho, minha filha. Pelo amor de Deus. Você tem que reinar. Deus colocou você para prosperar. Prosperidade é natural aos olhos do Senhor. Prosperidade é natural. Pobreza é miséria. Pobreza é do diabo. Só que olha só que doideira. A pobreza vem mais dele, que ele quer que você seja pobre mesmo, né? Porque quanto mais você for pobre, menos você vai falar de Deus para as pessoas, menos você vai ajudar as pessoas, você vai ficar naquela sua vida medíocre, mediana, para sempre. Ótimo. E olha que loucura. Ele é rico. O diabo é rico. E você tá aí. Olha que doideira. Talvez muitos não vão concordar comigo, mas é a verdade. Porque se você vão provar, vão na Bíblia, né? Na tentação de Jesus Cristo. O que ele promete a Jesus? E o próprio Jesus fala, o mundo jaz no maligno. Esse mundo é dele, é ele que domina as coisas. Mas você como filho, você é herdeiro. Você é co-herdeiro com Cristo. Então automaticamente, você pode pegar tudo de volta das mãos deles. Tudo que você quiser. Mas tem a questão, você tem tido comunhão com ele? Você tem tido conversas com ele? Porque mesmo ele fazendo isso tudo para você, ele fez isso tudo para você, ele quer o que é mais precioso para ele, que é a comunhão com ele. Você conversar todos os dias, você abraçar ele todos os dias. Eu até me emociono. Que é lindo, é gostoso demais, gente. Quando você está triste, você se achega a ele. Então, qual o ambiente real que você está vivendo? Qual o ambiente que você quer viver? Além de viver com Cristo, com Deus, você quer realmente reinar? Ou você quer ficar nessa vida mediana, nessa vida de miséria? De só reclamar, murmurar. Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo. Tal. E aí? Até quando você vai ficar nessa incapacidade que você tá? Deus fez você capaz. Aí ele já até colocou aqui, Deus capacita. Ele já colocou tudo nas suas mãos. Tudo. Abriu uma porta para o céu, para que você não fosse para o inferno, porque só a porta do inferno estava aberta. Agora, as duas estão. As duas portas estão abertas. As duas. Qual que você vai escolher? Qual que você escolhe? A porta do reino ou a porta da miséria? Do inferno?
Então é isso que você tem que pensar. Qual a vida que eu quero levar para mim? Qual o meu propósito de vida aqui? Será que você está abrindo a boca para falar realmente? Nós estamos falando de venda, mas olha só que doideira, onde a gente já está. Você é um vendedor nato. Você tem a capacidade. Só que muitas vezes você fica nessa incapacidade, nessa incredulidade sua, né, aqui, porque você acha que as pessoas precisam te ver, você acha que as pessoas precisam te aprovar, você acha que as pessoas precisam gostar de você, né? Você acha isso tudo. E aí você não fala não para as pessoas, você segura o não principalmente. Tá? Só um recadinho para você. Quando você não fala não, volta para você, tá? O sentimento, aquilo que você queria dizer não, volta para você. Quando você não diz. E isso, infelizmente, reflete no seu corpo. Quem tem dificuldade de dizer não vai ter uma facilidade muito alta de ter tipos de doença no corpo. Pressão alta, depressão, tá? Crise de ansiedade. Olha que louco, gente. Isso é comprovado cientificamente. Tá? É só você pesquisar. Quem tem dificuldade de dizer não gera tudo isso na sua vida. Então você precisa dizer não. Você precisa saber dizer não. Gente, foi libertador para mim quando eu comecei a dizer não, até mesmo para minha família. Em coisas que eu via que se eu não dissesse não, eu não iria crescer. De sair debaixo da aba da minha mãe, que eu era tão assim, né, encracado ali na aba da minha mãe. Eu tive que dizer não, olha mãe, eu tô indo embora. Eu quero estudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E ela não queria. E eu falei assim, não, eu vou sim. Quando você vai dizer esse não? Até mesmo. Talvez você tá esperando o quê? Talvez você tá precisando de dizer um não pro seu filho, principalmente. Dizer um não para o seu cônjuge, quando precisa, em comum acordo. Sentar e falar, olha, isso eu não quero porque eu tô com um sentimento assim, assim, assado. Isso também tem que ser feito. Dizer não para aquele colega de trabalho seu que só acha que você que tem que ajudar ele e ele não precisa fazer as coisas. Você tem que dizer. E é libertador. E é isso que você tem que pensar. Quando eu não digo não que eu quero, tá? Você não pode pensar, vai ficar chateado, Renato. Nossa, tal. O problema é dele. Primeiro vem você. Nós temos que amar o próximo? Sim, nós temos. Só que se você não cuidar de você primeiro do que o próximo, você que vai ficar doente. Tá? Você vai ficar doente. Então, gente, aí vamos voltar a Jesus? O que Jesus fez até os 30 anos, gente? Se preparou, cuidou dele, cuidou dos pais, né? Foi educado, estudou. Olha que louco! Ele estudou, ele se interagia com os sábios da época, né? Quando ele teve 12 anos, né? Que ele até sumiu, que os pais dele ficaram desesperados com ele. E ele se preparou, ele cuidou dele primeiro. Ele se capacitou primeiro. Ele pediu a Deus a capacitação primeiro, para depois cuidar dos outros. E aí quando ele fez 30 anos, que realmente aí que ele foi cuidar do próximo. E aí você já vê, questão emocional de Jesus, 100%. Ah, Renato, mas também ele era Deus, né? Eu falei assim, não. A Bíblia fala que ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele era 100% homem aqui na Terra. Então se ele era 100%, as mesmas dificuldades que nós temos, ele também tinha. As tentações, ele teve também. Com certeza, não tenha dúvida. Tal. Então ele provou pra gente que ele teve a capacidade, ele mostrou que você tem a capacidade, que eu tenho a capacidade de fazer o que eu tenho que fazer. De ter o que eu preciso ter
para crescer, para dar uma vida melhor para minha família, para dar uma vida melhor para mim e reinar sobre este mundo. Reinar. Deus, ele quer que você reine. Por que você acha, lá em Apocalipse, aqueles que são coroados depois, no dia do juízo final, gente, você acha que é quem? Você acha que é quem? Você acha que é simplesmente aquelas pessoas que aceitaram Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma? Você acha que só eles? Você acha realmente? E aí depois de aceitar Jesus, cruzaram os braços, não fizeram porcaria nenhuma? Você acha mesmo que são esses? Você acha mesmo que Deus vai realmente coroar somente esses? Nós temos algo chamado galardão. Vai ter sim diferenciação. Só para você ter uma ideia. Tá? Vai ter sim uma diferenciação no céu. De você e a outra pessoa que foi salva. Tá? Deus, ele é muito justo. Então, ele vai premiar. Sabe uma prova? É só você ler a parábola dos 10 talentos. A parábola dos talentos. Ali mesmo ele já fala que vai ter diferença. Que vai ter diferença. Você viu o que ele fez com a pessoa que ele deu 5 talentos? E ela dobrou para 10. A pessoa que ele deu é isso mesmo, 4 talentos, isso mesmo. A que deu 1, que ele enterrou, a pessoa que enterrou, que depois o que ele fez? Ele tirou dela. Até aquilo que você tem será tirado, a Bíblia diz. Por quê? Você não quer reinar. Você aceitou Jesus, a gente aceita Jesus, né? E pensa assim, ai, que maravilha, Senhor. Glória a Deus. Pode vir, tá, Jesus? Pode vir me buscar. Eita, nossa, maravilhoso. Pode vir me buscar já estou pronto. Mas a pessoa esquece que um dia ela vai prestar contas. E aí o Senhor vai colocar lá, tá, deixa eu olhar aqui, Renato. Ah, você fez isso, mas você não fez isso aqui não. Por que eu dei as mesmas capacidades para Joãozinho ali, eu dei para você também. Cadê? Me mostra. Os talentos que eu te dei, por que você não duplicou? Por que você não dominou na área que você gosta? Por que você não dominou naquilo que você quer fazer? Você sente aquele desejo, o seu coração queimar cada vez que você lembra, mas você não fez. Você acha que você não vai ser cobrado por isso? Você acha que eu não vou ser cobrado por isso? E aí simplesmente o Senhor vai vir com a coroa ali. Olha, toma, meu filho, servo bom e fiel. Não, isso não vai acontecer. Então, algo que a gente precisa muito, gente, que sempre está me martelando e eu preciso falar aqui, porque depois que eu aprendi isso, minha cabeça, explodiu nisso. Eu falei assim, meu Deus, que loucura! Vão ter os salvos e os reinantes. Os salvos são aqueles que aceitaram Jesus de todo o seu coração, até o último suspiro. Eles vão ser salvos. E vão ter os reinantes, que são aqueles que lutaram até o final, que lutaram contra a carne, lutaram contra os próprios desejos, que lutaram para que outros pudessem sentir, experimentar aquele Jesus que a gente acredita, e que morreram por ele até a morte. Um exemplo muito prático é na crucificação, aonde está ali Jesus e os 2 ladrões ao lado dele, um de cada lado. Você lembra o que o ladrão falou? Quando entrares no teu reino, olha isso, reino, lembra-se de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. O que Jesus fala? Hoje mesmo estará comigo no paraíso e não no reino. Você ouviu Jesus falar no reino? Não tem. E se você for no original, paraíso é um significado
E reino, quando o ladrão fala reino, é outro significado. Que o reino vai ser aqui, né? Também. E é uma diferença muito grande. Por quê? O ladrão simplesmente a vida inteira não se esforçou, não acreditou em Jesus, porque naquela época já estava bem... Eu posso imaginar isso, tá, gente? Isso é uma opinião minha, tá bom? Não precisa você aceitar. Mas eu posso imaginar que naquela época, né, já estava bem dilacerado o nome de Cristo naquela época. Então, praticamente, muita gente conhecia. E será que ele teve a audácia de dizer, eu vou conhecer esse Jesus, quero saber o que ele é. Quem ele realmente é. Então, é conhecimento mesmo dele. E acreditar e viver o que Cristo prega. E o reinante é essa pessoa que corre atrás mesmo, que não está nem aí pelo que as pessoas pensam, que simplesmente vai sim crescer, vai querer reinar realmente, ativar Gênesis capítulo 1, 26 a 30, realmente dominar sobre as coisas dessa terra, como Deus pede para você fazer. Gente, é um mandamento, cara. É um mandamento, é isso que as pessoas ainda não entenderam. É um mandamento, ele manda você dominar essa terra. Ele está mandando você fazer isso, porque ela foi feita para você. E aí o que você faz? Você cruza os braços e não faz. Tá? Então eu quero deixar essa palavra para você. E amanhã quero fazer... Amanhã vai ser à noite, tá, gente? Devo chegar um pouquinho mais tarde, ou talvez eu faça pela manhã a nossa live aqui, tá? Os 12 erros fatais na hora de vender, tá? Muita coisa boa, né? E a gente vai continuar falando sobre atendimento. Eu acho muito prático falar sobre isso, porque hoje, se você não tiver um bom atendimento e técnicas de venda, estudar realmente técnicas de venda, você não fica à frente, tá? Então você precisa ter isso para você crescer, tá bom? E obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, agradeço. Vou estar deixando aqui salvo a nossa live, tá? E muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.